Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Nesse estudo de hoje, nós vamos estar estudando o tabernáculo de Moisés propriamente dito. Mas antes de nós passarmos para a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por último, ficar aqui até o final da aula para que eu possa orar por você, abençoando você e sua família. Então, vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos estar começando a estudar o tabernáculo de Moisés propriamente dito. Então, nas aulas anteriores, nós vimos que Deus sempre teve o desejo de habitar com o seu povo. Deus sempre teve o desejo de estar junto com cada um dos seus filhos. Então, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, foi Deus que foi ao encontro do seu filho, buscando restauração. Quando Deus tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, Deus quis se encontrar com ele lá no alto do Monte Sinai. Depois nós vemos Deus construindo uma tenda, mandando Moisés construir uma tenda lá no vale, abaixo do Monte Sinai, bem longe ainda do arraial do povo de Deus, mas pelo menos mais próximo, aonde o Senhor se encontrava com Moisés. E por fim, nós vamos estar vendo Deus mandando Moisés construir um santuário no meio do acampamento do povo de Israel. Ou seja, Deus sempre quis estar no centro da vida do seu povo. Deus sempre quis estar no centro dos pensamentos do seu povo. Olha que maravilha! Como Deus é bom! E Deus não mudou. Deus ainda quer continuar no centro da minha vida e Deus quer continuar a ser o centro da sua vida. Esse é o objetivo principal do tabernáculo, é a essência principal, a lição principal que nós podemos retirar do estudo do tabernáculo. Nós podemos pensar no tabernáculo como uma fotografia autenticada de Jesus. A Bíblia, eu posso afirmar para você que a Bíblia é a história de Jesus, ou seja, uma história contada de várias maneiras. É a história da salvação do homem, é a história de Jesus. Se nós formos ler o livro de Gênesis, nós vamos estar vendo Gênesis apontando para Jesus. Nós vamos estar vendo a história de Gênesis apontando para a pessoa do Filho de Deus. Vamos ter várias figuras, como lá a promessa de Gênesis 3,15, quando Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus estava dizendo ali, lá no início da Bíblia, que a mulher teria um descendente, e esse descendente destruiria a cabeça da serpente, destruiria o poder de Satanás. E esse descendente é Jesus. Nós vemos várias outras figuras, como quando Deus ele vai fazer vestes de peles para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Então foi necessário matar uma vítima inocente, para que a nudez de Adão e Eva a nudez deles fosse coberta. Ou seja, aquele animal que morreu, aquela vítima inocente que morreu para cobrir a nudez espiritual do primeiro homem, da primeira mulher, também apontava para Jesus. Vamos ver lá na frente, por exemplo, a arca apontando para Jesus e muitas outras figuras no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Levítico,
seja, tanto a história do Novo Testamento como do Velho Testamento apontam para Jesus. É uma história só. Não são duas histórias, não são histórias diferentes. A história de Abraão é a história de Jesus. A história de Noé é a história de Jesus. A história de Moisés é a história de Jesus. A história de Ruth é a história de Jesus. A história de Esther é a história de Jesus. E assim sucessivamente. Só muda o nome dos heróis da fé, mas dos personagens. Mas a história é a mesma. É a história da salvação do homem. É a história de Jesus. Então, o tabernáculo, eu posso ver o tabernáculo, nós podemos ver o tabernáculo como uma fotografia autenticada de Jesus. Mas o que viria a ser uma fotografia autenticada? O que é uma fotografia autenticada em geral? Então, uma fotografia autenticada é um documento reconhecidamente autêntico, tanto quanto original. Por exemplo, eu tenho um documento de identidade. Então, eu quero fazer uma cópia autenticada. Então, eu preciso levar o documento original, que é o meu documento de identidade. Então, eu vou até um órgão qualificado, algum lugar que tenha autoridade para poder fazer essa fotografia. Lá, eles vão tirar a cópia. Esse órgão devidamente qualificado vai tirar essa cópia. E esse documento autenticado, ele vai ser necessário ser registrado num livro próprio. Ou seja, então, para que haja uma fotografia autenticada, é necessário 3 coisas, Então, o documento original. Segundo, um órgão devidamente capacitado, qualificado para autenticar esse documento. E, por fim, o registro desse documento autenticado num livro próprio. E assim é com Jesus. Assim é com o tabernáculo. O tabernáculo é uma fotografia de Jesus. Uma fotografia autenticada de Jesus. Jesus é o original. O Espírito Santo é aquele que autentifica, ou seja, o órgão devidamente qualificado para autenticar. E, terceiro, é necessário um registro num livro próprio. Então, e esse livro é a Bíblia, são as Escrituras Sagradas. Então, o original é Jesus Cristo. O tabernáculo é a fotografia autenticada, é a fotografia, é a cópia. O Espírito Santo é que vai autenticar aquela fotografia. E por fim, o livro onde se fará o registro é a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo, voltando aqui um pouquinho, esse aqui é o tabernáculo. O tabernáculo é uma fotografia autenticada do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma foto. Quando geralmente existe uma pessoa muito importante, um ator muito importante, uma celebridade, muitas vezes os fotógrafos querem tirar fotos de momentos especiais da vida daquela celebridade. Querem registrar momentos específicos para que as pessoas possam saber quem é aquela celebridade. Da mesma forma, o tabernáculo ele é uma fotografia que aponta para várias características de Jesus. Então, desde a porta do tabernáculo até cada utensílio, cada objeto, nós vamos ver um pouco de Jesus. É uma fotografia autenticada de Jesus. Cada parte do tabernáculo aponta para um detalhe da vida de Jesus.
Então isso é muito importante. Olha só o que diz o texto de Hebreus 9, do 1 ao 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava um candeeiro e a mesa e o lugar dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas ablusões, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, o escritor aos Hebreus, ele descreve o tabernáculo de Moisés. Ele mostra que o tabernáculo de Moisés era uma sombra da pessoa de Jesus. Então ele apontava para Jesus. Então era uma parábola. Ele até aqui ele faz uma alusão interessante. Ele pega e diz que é uma parábola, isso no verso 9. É isto uma parábola para a época presente. Ou seja, o tabernáculo apontava para Jesus. Então, cada objeto do tabernáculo, cada cortina, cada altar, cada utensílio apontava para Jesus, de alguma forma. Existem muitas pessoas que dizem que não é bem assim. Então, o tabernáculo é um exagero relacionar cada objeto do tabernáculo com a pessoa de Jesus. Talvez até seja. Mas se o tabernáculo ele não apontasse para Jesus, não teria sentido Deus dar uma direção para o seu povo para construí-lo. Porque nós vamos ver muitas características de Jesus refletidas no tabernáculo. O tabernáculo é uma sombra da pessoa de Jesus. Porque se não tivesse uma ligação intrínseca com Jesus, não teria sentido a Bíblia gastar tempo e espaço falando de um santuário um santuário qualquer. Porque é um santuário simples. Ele era pequeno, ele não era grande, ele não era luxuoso. Não é um projeto arquitetônico qualquer. Porque se nós formos observar, é algo muito simples. Então, nessa época aqui, então haviam templos muito mais luxuosos, templos muito mais brilhantes. Então, as pirâmides do Egito rivalizavam com qualquer templo aqui na Terra. Então, haviam templos de outras civilizações.
E o nosso tabernáculo era algo muito simples comparado às grandes edificações. Então, se não houvesse algo espiritual por trás do tabernáculo, não teria sentido a Bíblia gastar tanto tempo falando sobre ele. Então, se nós formos observar, o livro de Êxodo tem 40 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 24, nós vemos história. Mas do capítulo 25 em diante, nós vemos o autor falando, detalhando a planta do tabernáculo. Olha só, 25, capítulo 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o 30 e o 31 falam apenas do tabernáculo, especificamente do tabernáculo. Aí nós temos uma pausa, o capítulo 32 até o capítulo 34. Esses capítulos falam a respeito da construção do bezerro de ouro, da forma que Moisés intercedeu pelo povo, etc. Aí no capítulo 35, volta falando do tabernáculo. Então 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então são 13 capítulos falando especificamente do tabernáculo. Olha só, o livro de Êxodo tem 40 capítulos, sendo que 13 desses capítulos falam especificamente do tabernáculo. Então, praticamente 1/3 do livro fala a respeito do tabernáculo. O livro de Levítico, praticamente, ele narra como ele descreve o culto que era feito no tabernáculo. Então, se não tivesse nada de especial nesse tabernáculo, se fosse apenas uma construção, um projeto arquitetônico qualquer, não teria sentido a Bíblia gastar tanto tempo falando a respeito do tabernáculo. E lá no Novo Testamento, a epístola de Hebreus, ela lança luz no tabernáculo. Ela mostra que o tabernáculo era uma sombra da pessoa de Jesus, era uma sombra daquilo que se manifestou no Novo Testamento. Era uma parábola para a era presente. Então o tabernáculo, com todos os seus utensílios, apontava para Jesus. É interessante que os judeus já tinham esse conhecimento. Então, mas aqui nós vemos que o autor aos Hebreus começa a descrever o tabernáculo, que nós vamos estar estudando nas próximas aulas. Ele vai falando sobre cada um dos utensílios. E aí no verso 5 ele fala assim: dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O autor aos Hebreus, ele aqui dá a dica de que havia um significado especial em cada um desses objetos. Mas como ele estava com tanta pressa para falar de outras coisas que ele julgava ser mais importante, ele falou de outros assuntos. Ele não deu muita atenção naquele momento para os utensílios do tabernáculo. Sempre que eu leio esse versículo, eu fico pensando, por que o escritor aos Hebreus estava com tanta pressa? Ele poderia ter gastado um tempinho a mais para poder descrever cada um desses objetos e mostrar o significado de cada um desses objetos. Mas ele estava com muita pressa e foi falar de outros assuntos. Mas o que nós podemos concluir, o que nós podemos inferir é que o tabernáculo apontava para Jesus. No tabernáculo havia uma mesa com pães à proposição. E Jesus, ele se apresenta no Novo Testamento como o pão da vida. O tabernáculo possui uma porta. Então essa porta essa aqui é a porta. O único lugar, a única forma para entrar no tabernáculo era através dessa porta.
Jesus se apresenta no Evangelho de João, no capítulo 10, como a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Havia um sacrifício. Jesus, ele disse, Jesus é visto como o Cordeiro Pascal. Então, João capítulo 1, verso 29 fala: no dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro de Deus. João está mostrando que aquele Cordeiro que era sacrificado lá no tabernáculo e mais para frente no templo de Jerusalém, esse Cordeiro era uma figura de Jesus. Lá dentro do tabernáculo, nós vamos estar vendo lá que lá havia uma mesa com pães à proposição. Jesus se apresentou como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Dentro do tabernáculo havia um candeeiro que iluminava o santuário. Jesus se apresentou no capítulo 8 do Evangelho de João como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, se a gente for observar cada um dos detalhes, é inadmissível dizer que o tabernáculo não tem uma ligação direta com Jesus. O tabernáculo é uma fotografia de Jesus, é uma sombra de Jesus. Então, por isso que eu quero defender essa tese aqui no nosso estudo, que o tabernáculo é uma fotografia autenticada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Velho Testamento é a história de Jesus. Mais uma vez, a história de Noé é a história de Jesus. A história de Abraão é a história de Jesus. A história de Ruth é a história de Jesus. A história de Davi é a história de Jesus. E assim sucessivamente. Só muda o nome dos personagens, mas a história é a mesma. Então, isso me faz lembrar uma história que Spurgeon, que o missionário, o grande pregador Spurgeon, ele gostava de contar a respeito de um jovem que foi pregar numa igreja. E aí ele faz um sermão maravilhoso, ele prega um sermão maravilhoso. Ele tinha uma oratória perfeita, com vários e vários exemplos. E ele fez uma grande exposição. Só que ali, naquela igreja, naquele lugar, estava um pregador de muita experiência, mais idoso, assistindo a pregação. E aquele jovem queria saber se aquele homem, se aquele senhor havia gostado do sermão. E aí ele pergunta para aquele senhor que estava ali se ele havia gostado do seu sermão. E aquele homem disse: eu não gostei do seu sermão. É um sermão muito pobre. Aí aquele jovem tentou se defender. Como que meu sermão pode ser pobre? Eu estudei, eu preparei vários dias, eu gastei muito tempo preparando esse sermão. O meu sermão é perfeito. Como você pode falar que é um sermão pobre? E aí, aquele senhor, aquele homem, diz para aquele jovem: o seu sermão é muito pobre, porque ele não fala em Jesus. Aí o jovem pega e fala: não, mas o meu sermão não era sobre Jesus, era sobre uma outra passagem da Bíblia. Aí aquele senhor diz para o jovem: olha, meu filho, aqui na Inglaterra, eles estavam na Inglaterra, de qualquer lugar que você esteja, qualquer vila, qualquer aldeia, por mais pequenininha que seja, sempre você vai encontrar uma estrada que leva até Londres. Não importa aonde você esteja aqui na Inglaterra, você sempre vai encontrar uma estrada que te leva a Londres. Da mesma forma,
Não importa em qual passagem da Bíblia você esteja, não importa em qual livro você esteja, sempre vai existir uma estrada que leva até Jesus. O objetivo do pregador deve ser encontrar uma estrada que leva aquele texto que ele está pregando até Jesus. Sempre vai existir uma estrada que leva até Jesus. Aí aquele jovem tenta se defender mais uma vez e diz: e se eu encontrar algum dia um texto bíblico que não tem como eu ligar a pessoa de Jesus? Aí aquele pregador experiente, já idoso, responde: eu prego o evangelho há mais de 40 anos. E nesses 40 anos eu nunca encontrei um texto da Bíblia que eu não consiga ligar até a pessoa de Jesus. Então, todo texto bíblico, toda a história bíblica, ela se refere a Jesus. Independente de onde você estiver na Bíblia, sempre vai ser possível construir uma estrada até Jesus. Então, uma pregação que não fala em Jesus é uma pregação vã. Então, precisamos tomar muito cuidado. Hoje em dia, existem muitos pregadores que pregam passagens bíblicas, pregam sermões, mas que não falam de Jesus, que não ligam, que não fazem uma ligação explícita a Jesus. Falam sobre outras coisas. Nós vemos sermões que falam de literatura, que falam de história, que falam de biologia, que falam de botânica, que falam de tantas coisas, mas que não falam de Jesus. Então, independente aonde você esteja estudando na Bíblia, sempre você deve procurar uma estrada que leva até Jesus. Se você estiver lendo um texto na Bíblia, aquele texto é o ponto de partida. Tente fazer uma estrada, construir uma estrada desse texto até a pessoa de Jesus. Amém? E, dando continuidade, eu quero falar um pouquinho sobre a origem do tabernáculo. O que será que significa essa palavra tabernáculo? A palavra tabernáculo, ela vem do latim tabernáculo, que significa tenda, barraca. Então a palavra tabernáculo, ela significa tenda, ela significa barraca, significa habitação. Mais uma vez, o sentido de Deus habitar no meio do seu povo. João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Em outras palavras, e o Verbo se tabernaculou entre nós. Agora, propósitos do tabernáculo. Para que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo? Primeiro, para proporcionar um lugar onde Deus habitasse com seu povo. Deus queria habitar no meio do seu povo, como eu já falei várias vezes neste estudo. Deus queria ser o centro da vida religiosa, moral e social. Números 2:17. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O tabernáculo, ele deveria ser construído no centro do acampamento. Deus queria ser o centro da vida do povo de Deus. Da mesma forma, Deus quer ser o centro da minha vida e o centro da sua vida. Terceiro propósito do tabernáculo: representar grandes verdades espirituais que Deus desejava gravar na mente das pessoas.
Ou seja, o tabernáculo era uma sombra, era uma parábola para a presente era, como disse o texto lá de Hebreus. Ou seja, sabe quando um pai, ele tem um filho pequenininho e ele quer ensinar uma coisa para o seu filhinho? Ele não vai usar termos científicos, ele vai contar histórias, ele vai fazer desenhos. Então o tabernáculo era uma forma de Deus falar de si mesmo, uma forma de Deus falar do seu filho Jesus com uma linguagem que o seu filhinho Israel pudesse compreender. Israel era uma criancinha, espiritualmente falando. Deus não poderia usar termos científicos. Deus ele foi usando desenhos, uma linguagem de criança. Foi fazendo desenhos, foi mostrando símbolos, foi contando histórias, foi contando parábolas, para que o seu filhinho Israel pudesse compreender a natureza do seu filho, as verdades sobre o seu filho. Então, da mesma forma que um pai, que uma mãe não usa termos científicos para ensinar as coisas para o seu filhinho, da mesma forma, Deus usou desenhos, histórias, parábolas. Deus usou uma linguagem infantil para falar do seu filho com o seu povo de Israel, o seu filhinho Israel. E o quarto propósito era preparar os hebreus para receber a obra sacerdotal de Cristo. Deus foi preparando o seu povo para que eles pudessem aceitar Jesus como seu Salvador. Hebreus 8, do 1 ao 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Olha que maravilha! E eu quero apresentar, no nosso próximo estudo, eu quero apresentar a estrutura do tabernáculo. Eu não vou fazer nessa aula, eu farei na aula que vem. Mostrarei a estrutura. O tabernáculo possui 3 estruturas principais. O átrio, que é essa região, esse retangular aqui. Nós temos o átrio, é essa região cercada por esse sistema de cortinas. Nós temos aqui uma tenda. Nessa tenda aqui tem 2 compartimentos. Um é o santo lugar e o outro o santíssimo lugar. É o que nós estaremos vendo no nosso próximo estudo. Mas nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Deus, ele quis habitar no centro da vida do seu povo. Deus quis habitar no meio do acampamento do seu povo. Deus também quer acampar no centro da sua vida. Deus quer estar no centro dos seus pensamentos. Deus quer estar no centro dos seus projetos. E eu pergunto, será que você tem dado espaço para que Jesus esteja no centro da sua vida? Será que o Senhor ocupa realmente o centro da sua vida? Porque esse é o objetivo. Esta é a lição principal que o tabernáculo de Moisés nos ensina. Então pense nisso. E agora eu quero fazer uma oração com você para abençoar a sua vida, a sua família, os seus projetos, para que, pedindo que Deus ajude você a colocar o Senhor no centro da sua vida. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Ó Deus, Deus Santo, eu te louvo, Pai,
porque o Senhor quis habitar, ó Deus, no meio do seu povo, Pai. Ó Deus, nós somos pecadores, ó Pai, mas eu te louvo porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu te louvo, ó Deus, porque a tua história, Pai, está registrada em todas as páginas da Bíblia. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é santo, Pai. O Senhor é gracioso, o Senhor é tremendo, Pai. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos ama, Pai. Eu te louvo porque o Senhor, ó Pai, cuida de cada um de nós, ó Pai. E agora, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha estar abençoando, Pai, a vida desse teu filho, dessa tua filha, Pai, que está aqui comigo, ó Deus, clamando ao Senhor, ó Pai, que está aqui, ó Deus, estudando a tua palavra, que está aqui, ó Deus, invocando o teu nome. Ó Deus, Deus Santo, o Senhor conhece cada uma dessas vidas, ó Pai. O Senhor sabe quais os problemas que eles estão passando. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas, Pai. O Senhor conhece a dor, ó Pai, de cada um deles, Pai. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que venha estar abençoando cada um. Que o Senhor venha estar alegrando aqueles que estiverem tristes. Que o Senhor, ó Deus, venha estar, ó Deus, dando paz àqueles que estiverem em ansiedade, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar resolvendo os problemas, ó Pai, judiciais daqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, nessa luta, Pai, com problemas da justiça, Pai. Seja, ó Deus, o juízo, ó Pai, o juízo justo de cada um dos teus filhos. Aqueles que estiverem enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar estendendo a tua mão poderosa e fazendo a cura e realizando a cura, porque o mesmo Jesus que curou no passado, Pai, é o mesmo Jesus que cura hoje, Pai. Aqueles, ó Pai, que foram traídos, ó Pai, e que precisam, ó Deus, da Tua presença, Pai, agora, que precisam do Teu consolo, do Teu abraço, Pai, do Teu colo, Pai. Vá, ó Deus, ao encontro de cada um. Supra todas as suas necessidades, Pai. Livra-nos, ó Deus, do mal, Pai. Desfaça as obras do maligno na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Alegra o coração de cada um deles, ó Pai. Dê a eles esperança, dê a eles alegria, Pai. Livra eles do mal, Pai. Pois essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Então que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor possa te livrar de todo o mal e te dar a paz. Eu encontro você no nosso próximo estudo. Um abraço.